Boa tarde, pessoal. Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Bem, hoje a gente vai ver mais uma vez algumas características do gênero romance, né, e habilidades relacionadas a ele, e também começar a série de revisão que a gente vai fazer sobre os temas que vão ser abordados na prova Teresina, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o projeto de fluência. Texto Sonhando com Catarina. Hoje leitura silenciosa, todo mundo fazendo a leitura, mas ao longo da semana já fique à vontade para mandar para mim o áudio com a leitura do texto, tá bom? Texto de Matheus Rodel. Bem, a gente vai estudar, como eu falei para vocês, né, o gênero romance. Né? A habilidade que a gente vai estudar é a identificação do conflito, gerador do enredo e os demais elementos da narrativa. Para isso, a gente vai usar como base o romance Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. Eu vou mandar para vocês esse texto, mandar a íntegra desse texto, porque a gente também vai fazer um projeto com ele, né? A gente vai fazer um projeto ao longo da semana com esse livro do Jonathan Swift, tá certo? Então hoje, já para a gente ir entrando no clima, a gente vai usar o primeiro capítulo para a gente identificar esses elementos aqui da habilidade que a gente vai estudar na aula de hoje, conflito e elementos da narrativa. Vamos lá, capítulo 1. Opa, voltando aqui. O naufrágio. Vou fazer aqui a leitura breve. Eu havia me formado médico havia pouco tempo. Meu consultório ainda tinha poucos pacientes e, na verdade, eu não estava gostando muito da minha rotina. Trabalhava pouco e o dinheiro que ganhava quase não dava para sustentar minha esposa Mary e meus filhos. Certo dia, um amigo que era comandante de um navio foi me visitar. Gostaria de lhe fazer um convite, Gulliver. Você quer trabalhar como médico de bordo do meu navio Antílope? Perguntou. Eu estava acostumado a navegar desde a infância. Gostava de viagens marítimas, de enfrentar ondas grandes e ventos fortes. Quando entrei na faculdade de medicina, precisei abandonar essas viagens, pois tinha pilhas de livros para ler e muitas aulas às quais me dedicar. Quando o comandante do Antílope fez a proposta, meus olhos brilharam. Minha esposa pediu muito para que eu não embarcasse. Tinha ouvido muitas histórias de navios que se perdem e nunca voltam, lendas de monstros marinhos e furacões que sugam os marinheiros. Mas minha ânsia por aventuras foi mais forte. Em 4 de maio de 1699, parti com o Antílope e a sua tripulação do porto de Bristol, na Inglaterra. É claro que não ignorei meu papel de pai e marido. Deixei todas as minhas economias com Mary, além do dinheiro que consegui vendendo os móveis do consultório. Expliquei à minha família sobre a necessidade que tinha de embarcar e eles ficaram conformados, sabendo que eu estaria mais feliz exercendo a função de médico em alto mar. Além disso, disse a eles, logo estarei de volta, ganharei dinheiro, teremos uma vida melhor. As primeiras semanas de viagem foram tranquilas. Como o meu emprego não exigia que eu me dedicasse em tempo integral, afinal não há pessoas doentes a bordo todo dia, ofereci-me para trabalhar como marinheiro. Assim ajudava a tripulação do que era necessário. No dia que o capitão nos avisou que em breve chegaríamos à Índia, uma tempestade horrível começou. Ondas gigantes atingiu a proa e lavavam o convés, arrastando com elas tudo o que encontravam pela frente. Tínhamos de controlar as velas, que podiam se rasgar com os ventos fortíssimos. Quando a noite chegou, um estrondo se ouviu e todos nós percebemos que teríamos de pular na água. O navio havia batido contra um rochedo, de repente, fazendo com que o casco praticamente se partisse ao meio. Gritei pelos meus companheiros, mas não ouvi resposta. Comecei a nadar, era preciso vencer as ondas, que por vezes quebravam em cima de mim. Quando a chuva se acalmou um pouco, comecei a sentir cãibras. Estiquei o corpo e me deitei de costas para boiar. Logo que recuperei as forças, voltei a nadar. Foi então que senti algo sob meus pés. Era uma coisa fofa e eu podia caminhar sobre ela. Terra, gritei. É areia, terra firme. Andei com dificuldade até a praia e me deitei. Pensei em Mary, nas crianças, na minha casa. Senti muita saudade de tudo e, exausto, acabei adormecendo. Esse é o capítulo 1 do livro Viagens de Gulliver, tá certo, pessoal? E agora a gente vai identificar aqueles elementos, né, os elementos da narrativa e mais também o conflito gerador do enredo. Vamos lá. Primeiro, o narrador. O narrador é um narrador personagem, ou seja, o narrador da história é o próprio Gulliver. É o narrador que está dentro da história, que participa das ações, que se envolve com aquilo que acontece dentro da narrativa. Personagens.
Até esse momento, nós temos somente Gulliver. Temos outros personagens que são citados, mas as ações que elas praticam não têm tanta relevância assim. Então, até esse momento, no primeiro capítulo, os personagens que aparecem são, na verdade, é o Gulliver, que é o narrador. Tempo. Aqui a gente tem uma coisa, nem sempre a gente tem uma data definida, né? Mas aqui nós temos a data exata em que ele partiu para a sua viagem, 4 de maio de 1699. Então o tempo está em torno desta data, né? As ações narradas começam um pouco antes dessa data, quando ele larga o seu consultório e vai para essa viagem trabalhar como médico nesse navio. Espaço, nós temos alguns espaços citados. Primeiro, o lugar onde ele tinha a sua clínica, né, de onde ele partiu para a viagem, que era na Inglaterra. E o momento em que acontece a ação mais relevante no texto, ele está em um navio próximo da costa da Índia. E o conflito? Qual seria o conflito? Aqui, o que vai movimentar as ações, né, o que gera o enredo nesse momento, é a própria viagem, né, a viagem feita pelo Gulliver, a viagem feita por Gulliver, né, a viagem feita pelo nosso protagonista, certo? Pois bem, pessoal, esses são os elementos da narrativa e o conflito que a gente consegue perceber nesse primeiro capítulo. Ao longo da semana a gente vai lendo outros capítulos, a gente vai estudar outros elementos do texto e aí nós vamos ter também novas informações, mais detalhes, a história vai ficando mais interessante, tá bom? Bem, agora a segunda parte da aula, né? Como vocês já devem estar sabendo, a nossa prova não foi feita semana passada, porque vai ser a prova Teresina, né? Aquela prova que vocês estão já, de certa forma, acostumados a fazer. Pois bem, ao longo dessa semana eu vou trazer também nas nossas aulas algumas questões para a gente ir se familiarizando, né? Para a gente ir se preparando para esta avaliação, tá certo? Então, hoje eu trouxe aqui esse texto, o Cálculo de Sofia. Vamos fazer aqui a leitura breve e já já a gente resolve umas questões. Sofia sempre gostou de matemática. Era difícil explicar de onde vinha essa paixão por números, já que ninguém de sua família apresentava tal habilidade ou afinidade com essa ciência exata. É tanto que sua primeira palavra foi o numeral 2, e antes de formular a primeira sentença gramatical, já havia pronunciado a sentença matemática de que 2 mais 2 são 4, ainda que parecesse menos quando representados naqueles dedinhos pequenos. Na escola, a garota sempre se destacava. Se divertia durante a aula de matemática porque a tabuada que tinha na cabeça nunca fora maior do que os números que ela levava no coração. Até hoje, não tenho notícias de alguém que apresente uma expressão tão deslumbrada, tão meiga quanto Sofia demonstra ao estar perto de seu mundo de números e formas. É algo lindo. Contudo, irônica como é a vida, fez de Sofia uma história complicada de se contar. Digo complicada porque a vida da jovem sofreu uma reviravolta desde a terça passada, quando uma forte dor acabou levando-a ao hospital. As palavras operação e cálculo sempre lhe foram animadoras, mas soaram como as trombetas do fim do mundo quando o médico lhe disse que teria de fazer uma operação para a retirada de um cálculo renal. Frente à janela do hospital, Sofia olha o movimento na vagarosa noite da cidade. Faltam exatas 12 horas, 37 minutos e 20 segundos para o início de sua cirurgia. É a primeira vez em muito tempo que uma expressão preocupada toma conta de seu rosto. É algo triste de se ver. Se a luz da cidade não ofuscasse tanto as estrelas, talvez Sofia pudesse contá-las antes de dormir. Elas são mais belas de se contar do que os números que são engolidos pelos ponteiros do grande relógio. Quando o sono veio, a aflição de Sofia já tinha se esvaecido, como uma surpreendente descoberta. Calculou que sua melhor chance era acreditar que tudo daria certo. A garota que gostava de números descobriu a esperança, e daquele momento em diante, ela contaria para sempre com isso. Aqui é só um trechinho do livro, tá certo? O Cálculo de Sofia também é um romance, por isso a gente está estudando isso, porque será cobrado na nossa prova Teresina. Então aqui, pessoal, pela leitura desse texto, se vocês quiserem, vocês podem voltar lá no texto, para voltar ao vídeo, olhar o texto de novo para procurar qual é o conflito gerador desse texto. Vamos pensar aqui um pouquinho.
Então, pessoal, qual é o conflito gerador desse texto, o cálculo de Sofia, desse trecho que a gente leu? Bem, ela sente uma forte dor de cabeça e isso faz uma forte dor, desculpa, e isso faz com que ela tenha que ir para um hospital. Então, esse é o conflito que gera o texto, que gera o enredo, porque é a partir dessa situação que as ações vão acontecer, tá certo? No trecho, quando o médico lhe disse, né, lá na linha 15 e 16, nas linhas 15 e 16, a palavra quando apresenta que tipo de ideia? Vamos lá, pensando um pouco. Essa tá fácil, né, pessoal? O quando apresenta ideia de quê? Apresenta ideia de tempo, fácil demais. Que figura de linguagem foi empregada no trecho? Soaram como as trombetas do fim do mundo. A gente já estudou algumas figuras de linguagem, né? Quando se diz soaram como as trombetas do fim do mundo, o que é que está acontecendo aqui? Que recurso está sendo explorado? Tempo. Então, galera, qual figura de linguagem foi utilizada em soaram como as trombetas do fim do mundo? O segredo aqui está justamente na palavra como. Aqui nós temos uma comparação, a figura de linguagem da comparação. Dois elementos estão sendo comparados, né, porque há algum tipo de semelhança entre eles. E essa comparação foi feita com que ideia, com que intenção? O recurso foi utilizado para demonstrar exatamente o que, pessoal? Vamos observar, figura de linguagem, vocês sabem bem como são recursos, né, estilísticos da língua que a gente utiliza com determinada intenção. Aqui, essa comparação foi feita com que intenção? Qual a ideia da pessoa que usou essa figura de linguagem? Que ideia ela queria explorar? Então, pessoal, esse recurso, essa comparação foi feita com que intenção? Né? Esse recurso foi utilizado para mostrar que Sofia havia ficado com medo daquilo que o médico disse. Então, dizer que as palavras do médico soaram como as trombetas do fim do mundo é para indicar, para demonstrar o medo que ela sentiu ao ouvir as palavras do médico, tá bom? Agora a hora da nossa atividade. Bem, como eu falei para vocês, né, ao longo dessa semana a gente vai trabalhar com o livro Viagens de Gulliver. Eu vou mandar para vocês no grupo, vou ver se é possível mandar também pelo Mob Família, a obra completa, que a gente vai fazer a leitura. Não se preocupe que a gente não vai ler de uma vez, a gente vai ler por partes, tá certo? Hoje é a leitura dos capítulos 1 e 2. Feita a leitura, vocês vão preencher o roteiro de leitura que eu também vou mandar para vocês, tá bom? Então, essa vai ser a nossa atividade de segunda-feira da aula de hoje, tá certo, pessoal? A gente encerra por aqui, lembrando que eu vou postar a aula, o conteúdo da aula e a atividade lá no Mob Família, e qualquer dúvida é só entrar em contato no WhatsApp. Até a próxima, pessoal!